Então galera, agora a gente vai fazer o passo a passo do movimento certo, né, para ficar em pé em cima da prancha. A gente vai reforçar isso aqui agora dentro dessa aula específica sobre posicionamento, né? Para isso o Thiago Macedo vai participar da instrução comigo. A gente vai fazer aqui o posicionamento e posteriormente vocês vão ver a aplicação disso dentro da água. Vamos lá, Thiago. Primeira coisa, é muito importante conhecer a prancha no sentido de que qual é o ponto de maior equilíbrio que tu pode ficar quando tu está deitado em cima dela. Geralmente a gente se baseia pela longarina da prancha. Já expliquei isso lá na aula sobre pranchas, né? Que a longarina ela tem o objetivo de dar estrutura para a prancha, mas também de dar a noção para o surfista onde é que é o meio da prancha. Em muitos casos agora, essas pranchas mais novas, elas não vêm nem com essa longarina central. Porém, a gente consegue ter um embasamento aqui nesse pranchão pelo próprio deck. Esse aqui é um pranchão que ele não tem a longarina, mas a gente sabe que a longarina ela parte da parte do meio da prancha, lá da rabeta até o bico, certo? E o deck, que é o antiderrapante de borracha, ele já foi colado propositalmente para deixar essa abertura aqui no meio, para a gente poder se basear onde é que é o meio da prancha. Porque o maior erro de quem está iniciando no surf é justamente colocar o pé no local errado em cima da prancha. Muitos surfistas, muitas pessoas que estão iniciando no surf, quando elas vão tentar pegar uma onda, ao ficar em pé, que é um movimento rápido de explosão, ela acaba pisando de forma incorreta. Ela pode botar o pé da frente mais para um lado ou mais para o outro, fazendo com que a borda trabalhe e a pessoa caia. Então essa noção de estar sempre com o pé no meio é dada pela longarina da prancha, ou na falta da longarina, o posicionamento aqui do antiderrapante deixando esse friso no meio. Então o posicionamento é muito importante para isso, para a gente criar essa memória corporal de estar sempre fazendo a pisada correta para aproveitar ao máximo o surf e conseguir ficar em pé na primeira sessão de surf. Beleza? Vamos dar início então. Thiago, eu quero que tu deite na prancha. A galera pergunta muito também o seguinte: qual é a altura certa de eu ficar em cima da prancha? Mais para frente? Mais para trás? Isso depende muito do biotipo da pessoa. Se é uma pessoa muito grande, o ideal é que ela fique um pouco mais para trás. O que vai determinar esse ponto de equilíbrio na prancha? É a flutuabilidade dela. Se tu vê que tu está muito para frente, a tendência é que o bico comece a querer afundar. Então assim, você está dentro d'água, você está com a parte peitoral aqui muito na frente da prancha, a tendência é que o bico vá para baixo, a rabeta vai levantar e provavelmente você vai cair, mesmo parado, sem tentar surfar. E se for tentar pegar uma onda desse jeito, vai embicar com certeza, tá? Ou também acontece da pessoa ir muito para trás. Aí o que acontece? Ela não tem um aproveitamento 100% da remada dela em cima da prancha para poder entrar. Com isso daqui, ao tentar pegar uma onda, a tendência é que a prancha faça isso daqui, ó. Ela levante, em vez de entrar na onda, ela levanta. O que vai acontecer? A onda vai passar, a prancha vai levantar e a prancha e o surfista vão ficar. Não vai conseguir entrar na onda dessa forma. Então o ponto de equilíbrio, ele vai depender de cada pessoa e ele vai ser o seguinte: o ponto correto é onde não vai embicar a parte da frente e também não vai embicar a parte de trás. Então quem vai determinar isso é a própria pessoa. Não existe um ponto padrão. Isso vai de surfista para surfista e vai de tipo de prancha também. Tem pranchas maiores que vão ter pontos de equilíbrio maior e tem pranchas menores, conforme a evolução do surfista, que vai ter um ponto de equilíbrio muito menor também. Então esse ponto de equilíbrio ele vai ser determinado pela própria pessoa. Não existe um ponto padrão. Dito isso, o posicionamento até ficar em pé na prancha, ele passa por 3 fases. A primeira fase é deitado na prancha e a posição de apoio. Posição de apoio. A mão é sempre em cima da prancha. A mão não
da borda, nas laterais. Por que isso? Porque quando você está prestes a pegar uma onda, entrar numa onda, por instinto próprio, a gente pode querer puxar um lado mais do que o outro, por causa da turbulência na água. E isso vai fazer com que o surfista caia antes mesmo de ficar em pé. Se ele puxar para cá, a prancha vai virar para cá ou vai virar para cá. Então a mão é em cima. E a mão vai ficar na linha do ombro. Tá? Esse é o ponto, é o melhor ponto que tem para poder a pessoa tentar ficar em pé. A mão aberta em cima da prancha, na linha dos ombros. Esse é o primeiro passo. Faz a posição de apoio. Para quem tem dificuldade em fazer o apoio, pode fazer com o joelho. Se ainda não consegue fazer sem o joelho, pode deixar o joelho na prancha. Posição de apoio é a fase 1. A fase 2 é quando eu vou tentar trazer o pé da frente para a linha do meu peito. E importante, trouxe o pé da frente, não tirei a mão ainda da prancha. Quando traz o pé da frente ele tem que ficar numa posição diagonal, que é melhor o ponto de equilíbrio, e sempre focando no meio da prancha, que no caso é aqui, no friso do deck, ou na longarina, dependendo da prancha que você tiver. Tá? Botou o pé da frente, eu sempre falo para puxar o pé o mais para frente possível na linha do peito. Não necessariamente que o pé vai chegar na linha do peito, isso vai depender de cada pessoa. Tem pessoas que têm uma elasticidade maior, tem pessoas que não têm, mas você vai trazer o pé no máximo que você conseguir para frente. Pé da frente em diagonal, vai começar levemente a tirar a mão da prancha e o pé de trás vai ficar na horizontal. É isso aí. Antes mesmo dele levantar, ele ainda vai continuar agachado aqui, tirando a mão devagar. Ele vai começar a pesar mais o peso do corpo na perna da frente, que vai manter flexionada, tá? E levemente flexionada de trás. Mas por que é importante o peso maior estar na perna da frente? Para poder dar mais pressão na prancha ao entrar na onda. Quando você bota a pressão na perna da frente, isso faz com que você mantenha essa parte toda da frente da prancha para baixo. É muito comum as pessoas, ao iniciarem, quando tirar a mão da prancha, já querer ficar em pé de uma vez. Isso acaba acontecendo o quê? Faz com que a pressão maior fique na perna de trás. E a tendência com isso é que a prancha levante e o surfista cai. Por isso que é importante manter sempre a pressão na perna da frente. E isso é a importância de não levantar muito rápido, tá? Posição das pernas corretas, pressão na perna da frente, para manter a pressão da prancha. O braço que vai na frente é o oposto da perna que está na frente. Esse braço ele vai manter esticado e esse outro aqui colado no quadril. Tá, Rodrigo? Por que o posicionamento é esse? Vou explicar. Tem uma razão para isso. Quando ele bota o braço oposto da perna que está na frente para frente, isso faz com que o tronco dele fique de frente e não de lado, como é o método mais comum das outras escolinhas que a gente vê por aí. O surfista fica de lado na prancha, não de frente. Por que isso é errado? Porque quando você está começando, você vai ter muitas quedas até aprender ainda. Você não vai se equilibrar com tanta facilidade como um surfista experiente. Quando você fica de lado, que é o mais comum, pode até abrir os braços aqui, a tendência é o seguinte: se você desequilibrar da prancha, mas se você desequilibrar para frente, aqui ainda você tem um ângulo até de 90 graus que você ainda consegue se segurar, você ainda consegue se equilibrar aqui. Mas se você desequilibrar para trás, esse ângulo já muda, faz com que você vai cair, Quando você faz o posicionamento da forma correta, pressão na perna da frente e traz o braço ao contrário para frente, mantendo o tronco para frente, não importa para qual lado você vai desequilibrar, porque o tronco está de frente, ó, você consegue manter o equilíbrio de uma forma mais fácil. Por isso que é importante esse braço oposto para frente, para manter o teu tronco para frente, tá? Então finalizou o movimento 2, que é a parte da pisada, da pressão, soltando a mão devagar. Vamos para a última parte do movimento, que é a fase 3, que é a posição dos braços, como eu expliquei agora para vocês. E sempre olhando para frente, sempre olhando para frente. Fechou, galera? Esse é o posicionamento, tá? Geralmente a gente faz a repetição desse exercício pelo menos de 10 a 15 vezes, tá? E
fazendo com que a gente consiga progredir nisso e esses 3 movimentos a gente consiga transformar num só, porque ele é um movimento de explosão. Porque a onda não vai ficar esperando você ficar em pé direitinho para você pegar ela. A onda vai vir, vai quebrar e vai passar, né? Obviamente que existem dias, com maré mais cheia, ou até dependendo do tipo de fundo de praia, existem as ondas que são um pouco mais gordas, que a gente chama, não são ondas tão cavadas, são ondas que são mais fáceis para você tentar ficar em pé. Você tem um pouco mais de tempo para ficar em pé e pensar se está fazendo o posicionamento correto. Só que tem dias, por exemplo, de maré muito seca, por exemplo, que a onda ela já é mais cavada. Então você não vai ter muito tempo para pensar, você vai ter que fazer esse movimento de uma forma muito mais rápida. Mas isso você vai ganhar com experiência, fazendo a repetição desses movimentos e criando essa memória corporal para que você não erre mais. Uma outra dica que eu dou, que é muito importante para a gente fixar esse pé frontal aqui sempre no local correto quando for tentar levantar, é treinar sem a prancha, né? Se você está na areia da praia ou se você está na sua casa, você pega um pedaço de pano, uma almofadinha pequena, até mesmo um pedaço de madeira que seja, para você se basear. Você vai botar isso no chão, na linha do seu umbigo. Você vai deitar em cima disso. Tá? Se você estiver na praia ou se você estiver num tipo de terreno que é uma areia que você possa desenhar com a mão mesmo, com um pedaço de pau, você faz um círculo e você vai deitar o umbigo em cima desse círculo. E aí você vai fazer o mesmo posicionamento que você aprendeu aqui, né? Mão em cima, sempre olhando para frente, na linha dos ombros, posição de apoio, traz o pé da frente o máximo que você conseguir e levanta devagar. Isso é importante para você ver se você está pisando no objeto que você colocou ali na linha do seu umbigo ou do desenho que você fez, porque assim você consegue treinar sempre essa pisada no mesmo lugar. Quando você for fazer na prancha, vai ser mais fácil, já vai estar no automático. Então você pode repetir isso aqui em casa também de 10 a 15 vezes, umas 3 vezes na semana, como eu já passei para vocês naquelas nossas aulas. Então voltou aqui, ó, seja um desenho, seja um objeto, posicionamento, levantou, foi. Nessa dinâmica aqui eu não preciso nem terminar, tá? É legal terminar? Porque você já memoriza o movimento completo. Porém aqui o mais importante é saber se a pisada da frente está correta, se está sempre no meio, né? No início você pode tentar fazer e o pé cair mais para baixo, cair mais para lateral, para frente. Então isso é justamente para você treinar a pisada sempre no mesmo local. Beleza, galera? Dito isso, a gente vai agora para a nossa experiência dentro d'água, para vocês verem como é que realmente é feito esse movimento de uma forma mais rápida e vocês verem que a diversão é garantida mesmo. Aloha, valeu!